Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Como foi a sua noite? Como está sendo o seu amanhecer? A minha oração é que esse seja mais um dia abençoado por Deus, um presente de Deus para você. Nós estamos lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Colossenses, capítulo 4. É a nossa meditação no dia de hoje, os 3 últimos versículos desse capítulo que encerra esse livro. É um livro que foi uma carta escrita mais aproximadamente 60 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. E nós estamos hoje, a nossa leitura será os versículos 16, 17 e 18. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, mas antes eu quero te convidar a orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, coloque o fone de ouvido, mas o que você não pode esquecer é de deixar o seu gostei, de compartilhar, de comentar. É muito importante para o canal. Vamos lá? Diz assim, versículo 16 do capítulo 4. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. E assim encerra-se essa carta. Mas o que é que nós encontramos aqui nesse versículo 16? Quando Paulo diz assim, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, porque as cartas, as epístolas de Paulo, elas eram lidas em alta voz, diante da congregação, quando esta se reunia para o culto. Então, eles recebiam essa carta e eles liam em alta voz, para que todos ouvissem e fossem alimentados com aquelas palavras vindas do apóstolo Paulo. Os cristãos colossenses, tendo recebido esta epístola, provavelmente, eles fizeram cópia para si mesmos e também enviaram cópias aos crentes das cidades vizinhas. Mas olha só, qual era a recomendação de Paulo? Ele disse, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. Veja que Paulo, ele se preocupa em que esses ensinamentos, eles caminhem entre os irmãos de lugar em lugar. E aí, a gente encontra aqui, dizendo que a epístola de Paulo, que os colossenses deviam receber, vinda de Laodiceia, era provavelmente a que chamamos de epístola aos Efésios. Provavelmente isso. Mas olha só, o que chama a atenção aqui é o cuidado que o apóstolo tem em que aquela carta seja compartilhada uns com os outros, porque o ensinamento para um é o mesmo para o outro, e ali em cada lugar tem pessoas precisando ouvir exatamente o que aquela pessoa ouviu naquele outro lugar. É por isso que nós glorificamos ao Senhor, pela oportunidade que temos de estar hoje, aqui, em pleno século 21, 2025, lendo e meditando essa preciosa carta. E aí o versículo 17 diz, e dizei a Arquipo, olhe só isso aqui. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Então ele se preocupa em orientar uma pessoa dizendo o nome. Olha, presta atenção. Diz a ele que é para ficar vigilante, para ficar atento ao ministério que ele recebeu no Senhor. Então, para fazer o quê?
para que o cumpras, para que tome posse daquele chamado, que cumpra aquele chamado com maestria, com zelo, com cuidado. E isso é maravilhoso, o cuidado precioso que tem os líderes para com a outra pessoa, em orientar, em dar uma palavra de ânimo. Olha, presta atenção, cuidado com as lutas, cuidados com os atropelos, cuidados com as ciladas, toma cuidado, vigia, né? Nós aprendemos o quê? Oração e vigilância. Vigiai e orai, orai e vigiai. Para quê? Para não cair em tentação. E Paulo, ele está dizendo assim, olha aqui, ó. E dizei a Arquipo, fala para ele, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, presta atenção, para que o cumpras. Não desanima não, a luta vem, mas não desanima. Ali estava a prova, Paulo estava preso, mas estava cumprindo o seu ministério. Aí ele termina essa carta dizendo, saudação de minha mão, de Paulo. E aí ele diz uma coisa interessante, ele diz, lembrai-vos das minhas prisões. Durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, ele escreveu Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. Olha só, apesar de estar confinado à prisão durante 4 ou mais anos e sem justa causa, apesar de ele estar preso, ele não esquece do seu chamado, para que foi que ele foi chamado, ele não esquece do cuidado que ele precisa ter com aqueles irmãos, em orientar. E ele diz aqui, ó, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. É como que ele estivesse dizendo, não esqueçam de mim, continuem orando por mim, eu estou firme, mas eu estou orando por vocês também e quero que vocês continuem firmes na presença do Senhor. E aí ele diz, a graça seja convosco. E interessante que Paulo, apesar de estar confinado à prisão durante todos esses anos, a gente percebe que as epístolas transbordam de ação de graças. Mesmo ele estando preso, ele não deixa de agradecer a Deus pelo privilégio que está tendo de ser um servo do Senhor. Então, vamos continuar crendo em Deus, obedecendo a sua palavra, fazendo a vontade perfeita de Deus. Nós temos erros, mas Deus é o Deus que nos levanta, que nos capacita, mas nós precisamos continuar firmes na presença do Senhor, orando, vigiando e orando, e lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Nós encerramos hoje a leitura da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Nós chegamos ao final dessa leitura, mas hoje encerra-se a semana, mas amanhã eu encontro vocês aqui às 14h15, né? Para o Palavra de Fé. No domingo, a leitura do livro Mulher Cristã, Instrumento nas Mãos de Deus, às 15 horas. Mas na segunda-feira, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui resumindo com uma palavra, de manhã com palavra, fechando a leitura desse precioso livro, encerrando assim o lindo mês de junho que o Senhor tem nos concedido. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, que a bênção esteja na sua casa, na sua família e te dê um lindo final de semana para a glória e para a honra do nome do Senhor. Deus nos abençoe.